Oi, meus queridos, meus amados, bom dia, a paz do Senhor a todos, glória a Deus, por estarmos aqui mais uma vez juntos, semeando a palavra, divulgando, aprendendo juntos a palavra do nosso Pai. Isso é muito importante, isso faz uma diferença muito grande na minha vida e eu quero que faça na de vocês também, em nome de Jesus. E hoje, meus queridos, sexta-feira, nossa reflexão está no livro de Amós, capítulo 8, versículo 11. Amós 8, 11. E ele diz o seguinte: Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Amém. Bom, meus queridos, profeta Amós, e ele aqui, né, como profeta, então profetizando aqui uma profecia sobre dias que virão onde haverá fome, né? Mas bem explicado aqui, né? Não fome de pão, nem sede de água, né? Mas fome da palavra do Senhor, né? Ou seja, queridos, tudo, né? Tudo que é profetizado na Bíblia, né? Na Bíblia, tudo que é profetizado aqui acontece, né? A Bíblia, hoje estou com minha Bíblia mais antiga, né? Tudo que acontece tudo que é profetizado, aliás, na Bíblia, acontece, né? Aqui falando disso, falando da volta de Jesus, né? Está aqui, né? Falando que haverá, né, fome, não fome de pão nem de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Consequentemente, aqui está também se referindo à volta de Jesus, né, que a gente não sabe quando vai acontecer. Daí, se a gente for lá para Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 2, diz assim: Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Amém. O dia do Senhor. O dia do Senhor refere-se à volta, né? A volta de Jesus. É a hora que, quando Jesus voltar, né? Será a segunda vinda de Jesus. E diz aqui que será como ladrão de noite, porque, né, o próprio Jesus diz que ele não sabe, né, quando ele volta, que isso é a ordem de Deus, Deus que dará a ordem e ele voltará. E aqui, em Tessalonicenses, depois, se não me engano, em 1 Pedro também, livro de Mateus, também se referem à volta de Jesus e dizem, né, mais ou menos a mesma coisa, que virá de surpresa, né, como um ladrão de surpresa, à noite, né? Só que essa noite aqui, por isso que remete, né, a Amós, essa noite aqui não é, noite física, não é se referindo a dia e a noite, não. Aqui é noite, quando ele diz aqui, refere-se à ausência da palavra, a escuridão, né? Quando não há a palavra de Deus, é uma escuridão. Então é isso que se refere-se aqui em Amós, né? Mas de ouvir, sede de ouvir as palavras do Senhor. Então, quando, né, não houver mais a palavra de Deus, esse período é chamado de noite, de escuridão. Por quê? Porque não há a palavra de Deus. Há trevas, né? Onde há a palavra, há luz. Onde não há a palavra, há trevas. E então, queridos, né, a importância, né, aí resumindo tudo isso, a importância, o ensinamento hoje é a importância da gente buscar a palavra de Deus. E a palavra de Deus é Deus, né? Buscarmos a palavra de Deus, buscarmos a Bíblia, estudarmos a Bíblia, reconhecer, né, a importância da Bíblia, usar a Bíblia realmente como deve ser usada, como manual de vida, né, o nosso livro de cabeceira, né, tem que ser a Bíblia, mas não somente ler, né, ter a Bíblia, como muita gente tem. A pessoa abre no Salmo 91, deixa ali no pedestal, na sala, né, como uma proteção, ótimo, bacana, né, mas não é o suficiente, né, a gente precisa conhecer, a gente precisa ler, a gente precisa entender e a gente precisa aplicar a palavra de Deus na nossa vida. É isso que Deus espera da gente, né, que a gente conheça
a palavra, que a gente se aproxime de Deus. E para a gente se aproximar de Deus é através da palavra de Deus, através da Bíblia, né? A Bíblia diz tudo o que Deus vai fazer, diz tudo o que Ele espera, né? E o que Ele quer que a gente faça, para que haja essa conexão entre nós e Deus, entre a aliança. Ele quer fazer uma aliança, Ele está fazendo uma aliança com a gente, mas a gente precisa entender essa aliança para que a gente cumpra essa aliança. E para cumprir essa aliança de Deus, nós precisamos entender a palavra de Deus, buscar a palavra de Deus sempre, nunca achar que já sabemos, que estamos prontos, que estamos saciados. Não, né? A palavra de Deus, ela não pode nos saciar. A gente precisa cada vez mais, e cada vez mais de Deus. A palavra de Deus é Deus. Então, que a gente busque a Deus, que a gente busque a palavra. Tá bom, queridos? Então, a importância hoje, nessa sexta-feira, é a gente refletir sobre isso, sobre a palavra. Estamos buscando a palavra de Deus como devemos buscar, né? Estamos buscando a Deus como devemos buscar. Estamos pondo, né, Deus na nossa vida como Ele quer que a gente ponha. Né? Estamos dando prioridade às coisas de Deus. Né? Estamos realmente alimentando o nosso espírito como Deus quer que a gente alimente. Né? Temos que pôr isso na nossa mente, né? E fazer, né? E não é só ficar na mente, mas é fazer, é agir, é aplicar os ensinamentos, é buscar, né, toda a Bíblia, é aprender a Bíblia, é saber o que Deus quer que a gente faça e fazer. Né? Não é ficar de braços cruzados esperando as coisas acontecerem. Não, temos que fazer, porque haverá dias, né, em que buscaremos daí a palavra de Deus, mas não acharemos, né? Que é esse período, é a noite, é a escuridão, né? Então a gente ainda tem tempo, tem países, né, já desculpa, que a Bíblia é proibida, né? Na China, por exemplo, né, pelo que eu sei, na China a Bíblia é proibida, não pode se ler a Bíblia na China. Então quem lê é escondido, né, correndo risco ainda. Aqui não, aqui graças a Deus nós temos essa liberdade. Nós podemos escolher, nós podemos ir numa livraria, comprar uma Bíblia, ter em casa, ler, podemos ir à igreja. Né? Então, que a gente aproveite esses momentos, que a gente busque a Deus cada vez mais, que a gente busque a palavra de Deus, porque, como diz aqui no livro de Amós, eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Então, que a gente busque as palavras do Senhor, que a gente busque a Bíblia, que a gente estude, que a gente entenda e que a gente aplique, que a gente busque a Deus cada vez mais, para quando Ele voltar, quando Jesus vier buscar a sua igreja, estejamos preparados, né? Estejamos arrependidos, preparados para, né, para fazer parte, né, da igreja que Deus mandará Jesus buscar. Tá bom, queridos? Então que nós, né, estejamos prontos para a segunda vinda de Jesus. Em nome de Jesus. É isso, queridos. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Tenham uma ótima sexta-feira. Que Deus nos abençoe, nos guie, nos ampare, nos dê muita paz, muita esperança, muita sabedoria, para que a gente faça as escolhas certas, tornando-nos assim cada vez mais próximos de Deus. É isso que Deus quer, é isso que Deus espera da gente, que façamos a nossa parte e que sejamos hoje melhores do que fomos ontem, em nome de Jesus. Grande abraço, queridos. Fiquem com Deus. Uma ótima sexta-feira, repleta de bênçãos e milagres, em nome de Jesus. Grande abraço, queridos. Deus abençoe. Tchau, tchau.